Fala galera, beleza? Vamos lá então, mais uma aula, tá? Hoje a gente vai falar sobre transmissão de movimento circular, tá? Continuação direta da parte de movimento circular e MCU que a gente viu na outra aula, tranquilo? Então, a transmissão de movimento circular acontece quando a gente tem uma associação, tá? De duas ou mais polias, engrenagens, rodas, tá? Então, por exemplo, a gente pode associar essas rodas, esses círculos, de duas maneiras. Nós podemos associar elas por correias, né, por correntes, ou por eixo. Quando que eu tenho uma associação por correia? Por exemplo, na bicicleta. Na verdade, na bicicleta a gente tem os dois tipos. Na bicicleta, entre o pedal, né, o pedal da bicicleta e a catraca lá atrás, a gente tem uma transmissão por corrente. Você já deve ter andado de bicicleta. Provavelmente a corrente da bicicleta já soltou com você e você sabe que se a corrente solta, a bicicleta para de andar, né? Por quê? Porque o pedal que você pedala na frente transmite o movimento através da correia para a catraca que está lá atrás na roda de trás. Só que ainda não acabou. Por quê? A catraca, né? Você pode ver que a corrente da bicicleta não fica ligada na roda da bicicleta. Ela fica ligada na catraca, que é uma rodona pequenininha assim. E aí, essa corrente pequenininha, catraca pequenininha, que é ligada na roda grandona. E aí, essa ligação já não é mais por correia, como era do pedal. Agora, essa é uma ligação por eixo, né? É uma ligação ligada por um eixo central. Então, você tem dois tipos. Você tem uma ligação por corrente ou uma ligação por eixo, tá? Qual que é a diferença entre elas? A gente vai ver aqui agora. Quando a gente tem uma associação, né, por correia ou por corrente, a gente tem uma coisa desse tipo, né? Bem parecido com o pedal da bicicleta. Aqui seria o pedal, aqui a catraca lá na parte de trás. Tranquilo. Então você pedala aqui na frente, roda a corrente roda essa aqui. O que está acontecendo, né? A gente vai perceber, né? Se a gente pensar um pouquinho, quando essa parte da corrente aqui, imagina um ponto em cima da corrente. Imagina esse ponto, né? Deixa eu fazer até de uma cor diferente aqui. Imagina um ponto aqui, ó, né? Esse ponto, né, ele vai se mover ao longo da corrente, né? Essa corrente vai ficar girando aqui, ó. Não é isso? Agora imagina esse ponto e imagina um outro ponto aqui, ó, na mesma corrente. Então você tem dois pontos, um ponto aqui, um ponto aqui. Tá. Quando você começar a pedalar, né, esse ponto se move para frente. Logo esse ponto se move para frente também. E aí você vai ter isso aqui, né? Os pontos vão se movendo. Será que tem como, né? Pensa aí. Será que tem como esse pontinho aqui, ele tá mais rápido ou mais devagar do que esse ponto aqui? Tem como isso acontecer, né? Não tem como isso acontecer. Por que não tem? Porque eles estão na mesma corrente. Se você gira a corrente gira com uma velocidade, não tem como um ponto dessa corrente estar mais rápido do que outro ponto dessa corrente, tá? Essa é a primeira conclusão que a gente tira. O que a gente faz com isso? Com essa conclusão, a gente chega que a velocidade linear, né? Aí complicou. Velocidade linear, até ponto estava entendendo. Velocidade não entendendo nada. Mas calma. Ó, o ponto tá na corrente, não tá? O ponto tá na corrente e ele está girando, né? A gente viu lá nas outras aulas que quando a gente tem uma coisa girando, ela tem duas velocidades. Ela tem uma velocidade de giro, que é esse W que está aqui dentro, ó, e tem uma velocidade de escape, que é a velocidade linear. Lembra que eu dei o exemplo de uma pedra rodada num fio, né? Você pega um fio, amarra numa pedra e gira. Se você solta, a pedra sai voando, reto, não é? Por quê? Porque ela tem essa velocidade linear aqui, ó, né? Que é uma velocidade que ela é sempre tangente à circunferência. Então essa velocidade ela está sempre tangente. Se eu fosse desenhá-la aqui nesse ponto, ela estaria assim, ó. Se eu fosse desenhar aqui nesse ponto, ela estaria assim, ó. Ela está sempre tangente, ela vai fazendo assim, ó. Ela vai mudando de direção. Ela é sempre tangente à circunferência. Aqui ela estaria assim. Beleza? Então, não tem como essas velocidades serem diferentes, né? Foi a conclusão que a gente chegou. Não tem como uma estar mais rápido do que a outra.
se elas não têm como estar diferentes, elas só podem estar iguais, né? Se elas não podem ser diferentes, elas só podem ser iguais. Então eu chego à conclusão que V1, né? Eu chamei de 1 porque eu vou chamar isso tudo aqui de 1. Isso aqui é a minha roldana 1, essa aqui é a minha roldana 2. Então, a minha velocidade 1, daqui desse meu 1, tem que ser igual à minha velocidade 2 da minha roldana 2. Né? Porque foi a conclusão que a gente chegou. Que não tem como elas estarem mais devagar ou mais rápido uma que a outra. Então, elas precisam estar obrigatoriamente iguais. Beleza. Então, eu sei que V1, né, velocidade linear 1, importante, é igual à velocidade linear de 2. Beleza. A gente sabe, a gente viu já na aula passada, que velocidade linear, né, não era igual à velocidade angular vezes o raio? A gente não viu essa formulazinha lá em grandezas angulares? Vimos. Então, se velocidade é igual à velocidade angular vezes o raio, eu posso substituir aqui, ó. V1 vai ser igual a W1R1 e V2 é W2R2. Então, aqui eu já chego em uma primeira equaçãozinha, ó, que eu posso usar. Às vezes eu vou ter que usar essa equação aqui. Posso abrir mais essa equação? Posso. Porque eu também sei que W é o quê? Ó? A gente também viu que W não é 2π vezes F? A gente viu isso aqui também, ó. Também vimos essa formulazinha aqui. Se W é 2πf, né? Se W é 2πf, eu posso pegar e substituir aqui no W. Então, meu W vira 2πf1 vezes R1, igual meu W2 vira 2πf2 vezes R2. Ah, o que apareceu aqui, ó? Apareceu 2π dos dois lados. Então, eu posso, ó, cortar esse 2π. E aí, o que sobra? Sobra F1R1 igual a F2R2. Então, aqui eu já tenho uma segunda equaçãozinha, ó, que eu posso usar também. Ó, equação 2, tá? Posso modificar essa equação? Posso abrir ela em outra coisa? Posso abrir ela em outra função de outra unidade? Posso, né? Porque frequência não é o inverso do período. Frequência não é 1 sobre período, que nós também vimos que F é 1 sobre T. Então, eu posso pegar e substituir. Se F é 1 sobre T, eu fico com 1 sobre T1 vezes R1 igual a 1 sobre T2 vezes R2. Então, eu chego que R1 sobre T1 é igual a R2 sobre T2. Então, eu chego a 3 equações. Ah, professor, mas quando que eu vou usar essas equações? Quando que eu vou usar essa? Quando que eu vou usar essa? É muita equação. Você não precisa gravar as equações, você não precisa gravar as fórmulas, tá? O que você precisa saber? Qual é o grande entendimento que você tem que ter dessa parte aqui? Você tem que entender que essa velocidade linear aqui dessas duas rodas são iguais. É isso que você tem que entender. Porque se você souber que a velocidade linear é igual, você consegue chegar aqui. Você consegue chegar, tá? Agora, se você não souber que a velocidade é igual, você não consegue fazer nada. Aí você trava, tá? Porque se você sabe que a velocidade é igual, você pode ir lá no seu livro e olhar a fórmula da velocidade. Agora, se você não sabe que a velocidade é igual, como que você vai descobrir? Tá? Então, o mais importante é a gente focar no que está acontecendo. Mais do que as fórmulas, mais do que a conta, o mais importante é o que está acontecendo. Afinal, física é isso. Física é o estudo dos fenômenos. Eu quero entender o que está acontecendo. O número é só uma consequência do entendimento do fenômeno. Tá? Então, vamos lá. Continuando. Esse é o nosso caso, o primeiro caso, que é a transmissão por corrente. Cheguei a 3 fórmulas. Uma relaciona velocidade angular com raio. Então, quando que eu vou usar? Quando eu tiver velocidade angular. Essa aqui já relaciona frequência com raio. Então, quando que eu vou usar? Quando eu estiver querendo saber frequência. E essa aqui relaciona período com raio. Quando que eu vou usar? Quando eu quiser saber o período. Tá? Então, eu tenho 3 formas relacionando 3 grandezas diferentes. Velocidade angular, frequência e período. Todas elas expressam a mesma coisa, que é a velocidade linear de 1 é igual à velocidade linear de 2. Tranquilo? Vamos para o próximo tipo, tá? Próximo tipo de associação. Eu posso ter uma associação por corrente e posso ter uma associação por eixo, tá? Agora, esse desenho aqui já é a parte de trás da bicicleta. Essa aqui é a rodinha do meio, né? Ficou um pouquinho desproporcional, porque isso aqui é bem menor do que essa rodona.
Mas imagina aí que essa aqui é aquela rodinha do meio, aquela engrenagemzinha do meio da roda de trás da bicicleta, e essa aqui grandona é a roda da bicicleta, tá? Essa corrente aqui roda isso aqui, e isso aqui, por sua vez, a catraca roda a rodona, né? Então, o que está acontecendo? Isso aqui está girando e está fazendo com que a grande gire, né? Então, eu vou chamar a pequena de 1 e a grande de 2. Então, a engrenagem 1 está fazendo a engrenagem 2 girar. E elas estão ligadas pelo mesmo eixo, ou seja, elas têm uma ligação aqui, ó, bem no centro do círculo. Imagina dois círculos girando juntos, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Aqui, ó. Imagina uma coisa assim, ó, né? Então, imagina que isso aqui está ligado e aí quando eu giro um, eu giro o outro, né? Se elas estivessem conectadas, obviamente que não estão, mas se elas estivessem, girariam juntas, tá? Então, quando a gente tem esse tipo de associação, muda, né? Muda por quê? Porque aqui, ó, se a gente quiser olhar para as velocidades lineares, né? Eu vou ter uma velocidade linear aqui, V2, e vou ter uma velocidade linear aqui, ó, V1. E agora, como elas não estão sobre o mesmo círculo, né? Lembra que aquelas estavam as duas sobre a corrente. Aquelas não estão. Essa aqui está num círculo, essa aqui está em outro círculo. Então, aqui elas podem ser diferentes. Mas tem outra coisa aqui que pode ser igual. Na verdade, tem que ser igual. Se elas estão juntas, né? Se você tem duas coisas juntas, girando juntas, né? Elas obrigatoriamente têm que girar juntas. Se elas giram juntas, elas têm que ter a mesma velocidade de giro. Elas têm que girar na mesma velocidade. Para elas girarem juntas, elas precisam girar na mesma velocidade, né? Então, o que é a velocidade de giro? É o W, que é a nossa velocidade angular. Velocidade angular. Então, quando eu tenho um acoplamento por eixo, a minha velocidade angular de 1 tem que ser igual à velocidade angular de 2. E aí, mais uma vez, a gente sabe quanto que vale o W, né? W não é 2πf, então eu posso abrir esse W em 2πf1 e o W2 em 2πf2. Novamente, fiquei com 2π aqui, ó. Posso cortar. Sobra aqui, F1 é igual a F2. Ou seja, a frequência de giro de 1 é igual à frequência de giro de 2. Posso mudar isso aqui para uma outra forma? Posso. Posso ver em função do período. 1 sobre o período 1 tem que ser igual a 1 sobre o período 2. Tá? Essas são as duas formulazinhas que a gente tem quando a gente está... Esse é 1. Quando a gente está no acoplamento por eixo. Tranquilo? Então, voltando aqui. Por correia ou por corrente? Nós temos essas fórmulas e a velocidade linear é igual. Por eixo, nós temos essas duas fórmulas e a velocidade angular é igual. É só isso, tá? Só isso que a gente precisa saber. E aí, obviamente, como no caso da bicicleta, que eu estou usando aqui o tempo todo, nós podemos combinar esses dois acoplamentos para gerar uma série de máquinas ou coisas que a gente precise, né, para usar, indústrias, engrenagens, polias, várias associações podem ser usadas dependendo do que a gente quiser, tá bom? Então é isso aí, valeu galera, um abraço.